ao seu lugar. Mas enquanto isso, eu aproveito o tempo e quero falar aqui um pouco, apenas um pouco, do currículo do convidado, palestrante, ilustríssimo doutor Heraldo Panhoca, a quem eu convido para aqui do meu lado dizer uma pequena parte do currículo do doutor Heraldo. Advogado especializado em direito do trabalho e direito desportivo, o doutor Heraldo Panhoca colaborou de maneira expressiva na redação da Lei Pelé, é sócio-gerente da única consultoria Marketing e Gerenciamento, professor de Direito Desportivo da Escola Superior da Advocacia, ESA, da OAB, e consultor em diversas empresas, federações, clubes. É ele que vai nos ministrar agora e nos trazer conhecimento da palestra de formação do atleta na nova Lei Pelé. Eu passo a palavra ao doutor Heraldo. O senhor fica à vontade para falar da tribuna ou mesmo sentado. Boa tarde a todos, agradecendo o convite da OAB. E os colegas presentes sabem, quando o advogado assume a tribuna após o desembargador, é porque a tese dele não foi vitoriosa. Assim é na Justiça do Trabalho. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Falar após o desembargador, porque eu vou tentar convencer os demais a votarem na minha tese. Então vamos lá. Me foi dado, né, o tema Princípios da Formação de Atleta. E eu posso, né, até bastante feliz pelo que eu acabei de ouvir aqui, porque é exatamente esse o espírito, né? Se eu pretendo que o atleta seja alguém na vida, eu preciso formá-lo. Primeiro como cidadão, depois como profissional. Por favor, o próximo. E nós temos lá na origem, na Lei Pelé, que foi a lei que acabou com o passe, aquele vínculo aprisionador, enfim, todos vocês conhecem, nós tivemos exatamente esta indagação. Como manter, né, a vontade do dirigente desportivo em formar atletas se, ao final, ele não teria o passe para reverter em dinheiro aquela mercadoria atleta que ele exibia na sua prateleira. E tivemos que realmente ser criativos, né? O legislador brasileiro teve que ser criativo para que nós pudéssemos, com o amparo lá em 88 na Constituição, e buscar esse mecanismo. E nós ouvimos aqui, e até por uma tristeza muito grande minha, um desembargador falando em atleta de futebol, como se o desporto, né, ou a profissão fosse só do atleta de futebol. Mas eu posso dizer, este que aqui esteve, lá no tribunal, defende o atleta profissional de todas as modalidades. Porque este é o trabalhador. Todos os julgados dele têm identificado no atleta não só o do futebol, mas o do vôlei, principalmente das modalidades coletivas. Então, embora ele tenha expressado o sentimento, vamos dizer, predominante da Justiça do Trabalho, mas ele, como relator dos processos, tem alcançado a plenitude. Todos os atletas de qualquer modalidade, preenchido, com contrato ou sem contrato, preenchido o segundo e o terceiro da CLT, né, que aí, nesse caso, se aplica, né, ele tem concedido a vinculação. Então, ele tem uma maneira diferente de pensar. E nas demais modalidades, o que é que nós dissemos ali?
nada existia. Portanto, o fim do passe não teve a menor diferença para o atleta em formação nas demais. Nós sempre tivemos, na natação, no atletismo, então sempre foi efêmero. Sempre apareceu um Ademar Ferreira da Silva aqui, um João do Pulo lá. Não foi a estrutura que fez a formação. O futebol realmente tem uma estrutura. Próximo, por favor. Como é que eu identifico? E ali, olha, bem pequenininho, né? Iniciativa pioneira do Brasil. Os meus alunos, tem vários aqui, né? Sabem de que a ênfase é muito grande. O Brasil foi o primeiro país no mundo, em 1987, quando estávamos reunidos para propor ao Congresso Nacional a elaboração, né, da Lei Pelé, de que fez a pesquisa baseado em 2 professores, um de Portugal e um da Itália, que desenvolveram o sentimento, né, ou a ciência da motricidade humana na atividade desportiva. E nós fomos buscar quando é que pode nascer o atleta. O atleta não nasce com o indivíduo, assim como o profissional não nasce com o indivíduo. Ele vai ser formado, ele vai galgar. E o Brasil trouxe, pela primeira vez na história do mundo desportivo, e desporto é com D, porque nós somos lusófonos, né? Falar esporte, o esportista, é porque não, é muito mais fácil, não precisa conjugar, não precisa conhecer, né, a língua portuguesa, então o esporte aí serve para todos. Mas, lusofonamente falando, tem que ser com D. E o Brasil foi e criou. O atleta nasce aos 14 anos. Quando isto saiu, em março de 1988, nós tivemos uma revolução no mundo contra este conceito. Porque nós vivíamos um momento em que a ginástica nos dava campeões olímpicos com 11, 12 anos. Só que esse português e esse italiano conseguiram demonstrar na atividade desportiva de que a mutilação da nossa criança, através do desporto, que deveria ser algo sadio, era algo terrível. Nós tivemos no Brasil, em 1991, feito pelo Sindicato dos Atletas de Futebol, uma pesquisa nos clubes, onde 75% do atleta brasileiro de tenra idade, entre a iniciação, né, escolar e a desportiva formal, abandonavam antes dos 16 anos por qualquer um dos motivos mutilantes da sua concepção física. Então o Brasil é pioneiro, lança ao mundo, o atleta nasce aos 14. E pela sua condição física, assim como nós ouvimos aqui o nosso desembargador dizer, de que só lá aos 18, 19, 20 ele vai alcançar a sua plenitude. O Brasil difere também da legislação trabalhista e joga o aprendizado do desportista até 20 anos. Exatamente naquela média mundial em que o organismo alcançou a plena capacidade de receber, certo, aquela carga psicológica, carga física. Então o Brasil diz, 14 nasce, aos 20, obrigatoriamente ele deverá se profissionalizar ou voltará ao universo do desporto lúdico, da liberdade. Se ele quiser ter uma atividade desportiva como profissão, porque nós estamos falando em formação, e quando eu vou formar alguém, eu estou falando na formação profissionalizante. Tanto que nos primeiros mecanismos, nós vamos ver à frente, nós chegamos até usar o estágio, que diferentemente do universitário, para o desportista ele vem antes da profissão, enquanto que ao universitário ele vem depois, que é o aperfeiçoamento. E aos menores de 14 anos, a rotulação legal brasileira passou a ser de educando em iniciação desportiva. Porque a iniciação é a situação mais salutar para o desenvolvimento. É a ocupação
do tempo ocioso, né? Não é válido dizer dessa idade, mas é a realidade, né? O tempo livre dessa criança precisa ser utilizado com atividade desportiva, senão a obesidade, né, vai tomar conta. Hoje nós temos, né, difícil até hoje, porque os equipamentos eletrônicos colocados à disposição das nossas crianças, né, o meio moderno acabou ainda mais mutilando. Hoje nós temos duas coisas. Se ele for ao desporto abaixo dos 14, ele sofre o problema físico. Se ele não for ao desporto, ele sofre o problema físico do equipamento eletrônico. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa criança, repensar muito bem, porque a mídia e a tecnologia estão tirando muitos desses ensinamentos aqui para pior, porque esta data, ela remonta ao 97, 96, do século passado. Então, o legislador também terá que se preocupar em fazer essa dosimetria, né, da identificação, da iniciação desportiva e da formação desportiva. Segue. Bom, a definição exatamente como ali está, basta a leitura para que vocês possam ter muito pouco comentado, que já foi. Quando se fala em formação, nós temos duas situações. Quem recebe a formação e quem é formado. O clube é o grande formador. O atleta é aquele que precisa ser preparado. Por favor. Nós ouvimos aqui do desembargador, e isso foi o norte de toda a situação, que o desporto no Brasil, apesar de ter iniciado a sua prática formal por volta de 1894, né, quando, todo mundo já sabe, Charles Miller trouxe um livrinho de regra, uma bola, um apito, porque até então nós tínhamos o que? A demonstração lúdica dos navios nos portos, que nos traziam a cultura desportiva dos outros países, e isso era visto nos nossos portos. Mas no Brasil começa em 1894. Como nós estamos falando de 1894, 1988, ou seja, 100 anos depois, nós tivemos a primeira vez a Constituição trazendo o desporto como um direito do cidadão. Nós vivemos, né, fundado em 1500, ou descoberto em 1500, ou enfim, seja lá o que for. De 1500 a 1894 não tínhamos nada. De 1894 nós tínhamos uma regra, mas só em 1988 nós tivemos a Constituição nos dando um direito. Então, praticamente quase 500 anos de forma letárgica o desporto. E a Constituição é o primeiro marco. Nos deu o direito. E o 217, que é a célula máter de tudo isso, diz que direito do indivíduo como obrigação do Estado o seu fomento e diferenciação entre a atividade de prática profissional e a atividade de prática não profissional. Consequentemente, e como está ali no final, ele acaba com um sofisma que enriqueceu o dirigente olímpico e empobreceu o atleta olímpico, porque ele considerava o esporte como amador ou como profissional. E a Constituição brasileira trouxe exatamente a diferenciação. Quem é profissional é o atleta e jamais a modalidade. A modalidade ela é única, regida por um livro só de suas regras. Tanto que o legislador brasileiro, por mais que ele o queira, jamais poderá alterar no futebol o impedimento, no basquete a cesta de 3, no vôlei o tamanho da rede e assim sucessivamente. Porque a regra internacional é única. Se eu tiver na iniciação, aos 6 anos de idade,
ou se eu tiver hoje, aos 66, a possibilidade de jogar futebol, eu terei que estar num estádio com as 17 regras observadas. E já tem alguém aqui que poderá me desmentir se estiver falando ao contrário. As 17 regras serão fundadas. E eu, como legislador, não posso alterá-las. Agora, a relação do indivíduo com o desporto, sim. Esse é do legislador brasileiro. E não será nem a norma da FIFA, nem da Federação Internacional de Basquete, que vai mudar essa relação interna. A relação interna é de soberania. Não é a FIFA que vai dizer como a Lei Pelé ou a CLT vai dar a relação entre o atleta profissional e o seu empregador. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos essa situação. Não, a FIFA mandou, é norma da FIFA. Não importa que seja norma da FIFA. A FIFA só consegue colocar no Brasil, hoje eu posso dizer duas coisas, mas a única que é patente dela é a regra da modalidade. Como se joga futebol? Como se joga basquetebol? Essa regra é imutável. E a segunda regra imutável deles, nós estamos sentindo os efeitos. É o campeonato por ela dirigido. Eu me candidato. Portanto, ao me candidatar, eu tenho que me sujeitar às normas dele, porque o campeonato é dele. Não é, ele não impõe. Se a FIFA ou o Comitê Olímpico impusesse ao país a realização, aí eu poderia, com o uso da nossa soberania, questionar as suas normas. Mas exatamente o inverso. Então, são as duas coisas em que o organismo internacional vai interferir aqui. Na regra do jogo e no seu campeonato. Eu costumo brincar, dizer de que, né, só um adendo, né? Os são paulinos aqui presentes esqueceram de dizer de que time grande não cai. Tá? Mas e também tem estádio que não acontece problema, também assim, isso foi o Juvenal que disse ontem. Só para caracterizar o são paulinismo dado aqui no início da situação. Bom, eu costumo dizer que o Morumbi, quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, ou domingo, quarta e domingo. Se o primeiro jogo for Corinthians e Palmeiras pela Copa da FIFA, dentro do estádio, 4 horas antes e 4 horas depois, do estádio do Morumbi, o estádio do Itaquerão, ou aqui da Ponte, é um território suíço, regido pela Constituição Suíça, com uma única exclusão, a segurança. A segurança é da Polícia Brasileira. Todas as demais normas, um período antes, durante o jogo e um período depois, é regido pela Constituição do país, sede do organismo organizador. Então, é a Constituição Suíça que vai mandar nos 14, 12 estádios nossos durante a Copa do Mundo. Assim como nesse jogo de ontem em Mogi, né, que o meu São Paulo foi derrotado, ali dentro daquele estádio estava a Constituição, a Conmebol é Paraguai ainda, estava a Constituição do Paraguai ali mandando, com exceção da segurança. Tanto que o delegado Nico, no Morumbi, conseguiu prender um atleta argentino por um crime racial. Em qualquer outro evento não haveria a possibilidade da intervenção da Constituição brasileira, porque eu estou trazendo um espetáculo desportivo. Quando no domingo volta o campeonato nacional, aí volta novamente a Constituição. Então essa é a diferenciação da norma brasileira para a norma internacional das relações. Isso chama a internacionalidade do desporto. Mas voltando lá, quando nós falamos 14 anos a idade limite, o universo nos crucificou. Lentamente, as modalidades, a Lei Pelé foi sendo copiada e as modalidades foram trazendo. O vôlei passou para 14 anos, a Alemanha adotou, a Suíça adotou, todos foram adotando. Nós tínhamos um único problema, a ginástica. Ela continuava nos desafiando. Era a única modalidade que havia ignorado os conceitos e que não era nosso.
O conceito era da motricidade humana, do desporto, um tratado português-italiano, que nós adotamos pela primeira vez. Eles tinham o estudo, nós fizemos a prática. Em 2008, o Brasil sai de Beijing condecorado com a medalha de ouro. A ginástica passa há 16 anos a idade mínima para uma competição olímpica, reconhecendo que lá em 97, na propositura, o Brasil estava certo em adotar a idade mínima do atleta brasileiro. Brigamos muito no Brasil para que isso funcionasse. Agora, a partir de 3 ou 4 anos, o Ministério Público do Trabalho vem como nosso aliado, né, e vai aos clubes, dando uma cartilha de como se inicia este estágio de formação profissional do atleta e quando termina. Ainda com o Ministério Público temos uma pequena divergência. Dentro do manual do Ministério Público do Trabalho, eles vão até 18 anos. Nós entendíamos na Lei Pelé de que, pela capacidade física do atleta, essa preparação poderia ir até os 20. Ainda temos esse mecanismo. Posteriormente, vamos à próxima. De onde é que saiu essa norma? Do artigo 3º, que na Lei Zico tinha uma redação e que na Lei Pelé nós acabamos ampliando. Então a Lei Zico dizia que o atleta em formação, né, aquele não profissional, semiprofissional e amador. Então ele já dava lá na Lei Zico, em 90, né, começou a ser feito em 90, terminou em 93, de que o não profissional já estava dividido em 2 capacidades de escolha. Se eu quero ser um desportista profissional a futuro, ele teria que ter o segmento do semiprofissional, ou seja, ele ia ter uma escolarização de formação. E se ele quisesse continuar sendo o amador, tranquilo. Ele não teria regramento nenhum, livre, aquilo que nós fazemos o dia todo nos nossos clubes, na rua, na pelada, na praia, e assim sucessivamente. Próximo. Veio a Lei Pelé e manteve, porque uma das recomendações que o ministro Pelé deu a toda a sua equipe era acabar com o passe, acabar com o bingo, profissionalizar o atleta de todas as modalidades de prática. Manter todos os artigos da Lei Zico que estavam funcionando. Primeiro, como homenagem, e segundo, até por um critério que os advogados conhecem bem, que lei boa é a lei velha. A Lei Zico já tinha algum tempo, já estava no mercado. A Lei Pelé veio para suprir naquilo em que ela acabou não produzindo de bem para a sociedade, ou seja, os 3 pontos. E dentro deles, nós acabamos criando exatamente aí, dentro do semiprofissional, a primeira manifestação de 14 a 18 anos, compelido pelo Ministério Público, e na sequência, já em 2000, fazendo a correção e levando para os 20 anos. Próximo. Quando nós tínhamos que fazer a diferenciação. Se eu não der estímulo, eu não tenho como obrigar este clube a investir. Antes ele tinha o passe. Ele investia no atleta. Nas demais modalidades nada existia, não tinha problema. Então, criou-se a formação do atleta de modo não profissional, com um contrato de formação. E dentro deste contrato de formação, baseado dentro do aprendizado que na CLT tem, né? Você vê a inter-relação entre a lei, né, que cria uma atividade profissional, e a CLT, como disse o nosso desembargador aqui, foi criada a identificação do não profissional. Próximo. Que remetia a quem? Se eu tenho alguém que tem que ir à escola, eu não tinha uma escola de formação para atletas.
eu tinha que criá-lo no clube. Então, nós criamos, dentro disso, o clube poderia formar o atleta a partir dos 12 e até os 20, mas, com base na Constituição, a partir dos 16, por opção, ele poderia se profissionalizar. E a profissionalização trouxe 5 anos. O atleta, aos 16 anos, formado pelo clube, poderia firmar contrato por 5 anos. Essa norma começou a ser cumprida imediatamente a CBF, falando em futebol, usando de uma norma da FIFA, obrigou os clubes a fazer contrato pura e tão somente por 3 anos, porque a norma da FIFA diz que ao menor de 18 só é permitido contrato com duração de 3 anos. Eu posso afirmar a vocês que o atleta Jô do Corinthians foi o último brasileiro a ter o contrato de formação transformado em profissional aos 16 anos, com 5 anos de duração. Depois de uma longa batalha jurídica, Corinthians versus Departamento de Registro da CBF, lá em 2000 e alguma coisa, 2004, 2005. Depois disso, os clubes acabaram não mais desafiando o que a CBF mandava, deixando de ter um direito que a lei brasileira lhe assegurava para, de forma incorreta, aceitar a norma da FIFA, mas como eles aceitaram, e é vontade dele aceitar, hoje os atletas brasileiros menores de 18 anos só firmam contratos por 3 anos no Brasil, embora a lei faça 5 anos. No desporto profissional, nós temos também uma outra peculiaridade. O artigo 30 da lei, né, vou só quebrar um pouquinho para fazer o mesmo exemplo, o artigo 30 diz que o atleta estrangeiro pode firmar, porque ele é equiparado ao atleta brasileiro, contrato de até 5 anos. A lei da imigração só dá 2. O Ministério do Trabalho não aprova 5, ele segue a lei antiga e não a lei que modifica. Mais ou menos como o nosso desembargador disse aqui. Tem situações em que a lei não é impositiva. Porque se o atleta estrangeiro vem ao Brasil com os mesmos direitos do atleta brasileiro, ele pode ter contrato por até 5 anos. Pronto. Segundo ponto, e aqui é o grande nó górdio da questão. Quando nós fizemos a norma, o que acabou acontecendo? Tínhamos que seguir, porque o desporto brasileiro não está sozinho no mundo. Ele tem uma série de normas e outras leis que o acompanham. Ali eu cito, né, o Estatuto da Criança e a Lei de Bases Diretrizes, né, da Educação. E dizia que qualquer curso profissionalizante só pode concluir com aquele cidadão que seja formado naquela profissão técnica com 2 anos de curso. E a Lei Pelé fez exatamente isso. O clube formador deverá manter o atleta em formação por 2 anos. E dentro desse período, ele poderia ser considerado um atleta profissional desde que a idade suplantasse. Como ela suplantaria de 14 a 16, normal. Em 2008, deixa eu voltar um pouquinho. Em 2000, nós já tivemos o primeiro embate. O Ministério Público do Trabalho começa a criar dificuldade na interpretação do 14 a 18, porque nós tínhamos a norma dele de aprendizado. Com a ajuda do ministro Almir Pazianotto, aqui de Capivari, logo aqui do lado, né, que estava, à época, ministro do Trabalho e depois ministro do TST, nós conseguimos que, no ano de 2000, a CLT, vocês que trabalham com direito do trabalho, que o artigo 430 dela trouxesse a possibilidade da entidade de prática desportiva substituir os S's, SESI, Senai, no nosso caso, o desporto SESC, né? Porque ele é incapaz de formar atleta, porque ele não tem clube. Mas nós precisávamos que a lei fosse cumprida, então delegou-se pelo artigo 430, criamos um dos incisos, se eu não me engano, o segundo, ou o parágrafo segundo,
de que o clube, desde que fosse ao Conselho Tutelar da Criança no seu município e fizesse essa inscrição. Ela prevalece até hoje. Próximo. E dentro disso, nós acabamos tendo a possibilidade do clube se transformar em escola. Como ele não tinha formação educacional, ele acabou fazendo convênio com a escola regular e muitos clubes acabaram fazendo. Nós vamos já desaguar no caso Ponte Preta e São Paulo, para vocês entenderem, certo? Já que a semana é Ponte Preta e São Paulo, né? Então vamos usar o exemplo aí da frente. Bom, como é que se forma atleta no Brasil hoje? E ali o item, né? O inciso lá está grifado em vermelho. E azul por quê? É a primeira discrepância da alteração legislativa levada a cabo em 2011. Nunca se destruiu tanto o existente como nessa reforma legislativa de 11. Se os senhores analisarem o que tinha em 98, o que mexeu em 2000, o que mexeu em 2003, e comparar com o que foi mexido em 2011, nunca se teve um retrocesso tão violento, principalmente contra clubes e contra atletas. E agora, com a última medida, essa de 2013, que parece que os atletas conseguiram lá uma medida provisória com a Dilma, ficou pior ainda, porque agora eles acabaram mexendo nas entidades de administração. Trocamos todas as bolas. O atleta foi bater na confederação, a confederação bateu no atleta, o clube ficou perdido. A análise é bastante séria, tanto que já se fala em nova reforma. A insegurança jurídica no desporto brasileiro é um negócio sério. Bom, e ele faz da seguinte forma. Em 2008, o presidente Lula mexe na lei de base diretriz da educação, mexe no curso fundamental, 6 mais 9, né, para ter o curso fundamental são 14 ou 14/15. E o curso técnico profissionalizante diz: ninguém poderá cursar o curso técnico sem que tenha o curso fundamental completo. Se eu vou terminar a minha formação fundamental como criança, como adolescente, entre 14 e 15 anos, eu só posso firmar um contrato de formação com o clube no momento em que eu tiver mais que 14 e o curso fundamental completo, porque eu não posso ser um técnico formado sem ter o profissional. Alteração de 2008. E em 2011 vem o legislador desportivo e aí fica pior a emenda que o soneto. Eu já tinha uma obrigação de 2 anos após 14, 15 anos, que era a nova lei. Ele baixa para 1. Então aí eu vou chegar como pai, né, de um atleta. Eu aos 14 anos trouxe ele a Ponte Preta ou ao Guarani aqui de Campinas, ou ao Valinhos Futebol e Samba na primeira divisão profissional. E fiz o contrato de formação na forma da lei com o clube local. Quando o meu filho fizer exatamente 15 anos e 1 ano nessa equipe, ela adquiriu o direito de clube formador dele. E a lei lhe assegura o direito de ela, sendo o seu clube formador, ela pode exigir, obrigar que ele firme com ela o seu primeiro contrato de trabalho. Ok, eu como pai fui até o clube e disse a ele: olha, eu trouxe aqui, eu quero o contrato de trabalho do meu filho, só que ele tem 15 anos, a Constituição não deixa. E aí começa a grande batalha. Senhores advogados vão fazer as petições e esse garoto está livre. Porque a lei deu ao clube o direito, só que o atleta não tem idade para o cumprimento. Então eu não posso ficar 1 ano no limbo. Isso é legislador descuidado ou mal intencionado. Fiquem os senhores com a ideia que vocês querem, mas essa é a realidade. Nós temos hoje a previsão legal de que com 15 o clube é dono dele.
do primeiro contrato. Só que não é dono de mantê-lo ali, porque ele está livre para sair. Se nós voltarmos antes, era 14, fazia 16, tudo terminava. Eu atendia a lei da educação, eu atendia a CLT e eu atendia a Constituição Federal. Tentaram mexer, não sei por quê, e pioraram. Principalmente porque o presidente Lula tinha acabado de dar ênfase nisso. Ele tinha mostrado, senhores, olha, nós precisamos melhorar. Vem o legislador desportivo e derrota. Felizmente, até agora, parece que nós não tivemos nenhuma ação ainda. Tá? Talvez até, né, tipo bom senso. A norma das férias foi revogada há 3 anos atrás. Como, né, só lembraram agora, este ano. Ela já não existia mais desde 2011. Só que somente 3 anos depois. Então existe essa... Quer dizer, o brasileiro realmente desconhece aquilo que ele tem por direito. E, às vezes, né, desconhece também o que ele tem por obrigação, só que aí o Estado é mais rápido e cobra. O contrato tem que prever tudo isso. Próximo. Como eu disse, o 430 da CLT nos dá o direito de, como clube, receber a próxima etapa dessa, terminado agora esse mecanismo de consolidação, é ir buscar os clubes, e eu tenho absoluta certeza que o farão, a desoneração da sua contribuição previdenciária, da contribuição aos ESSES. O clube que tem a atividade de prática desportiva, não o clube social, isso é uma outra história. Porque se eu tenho que pagar para formar o meu atleta, por que eu devo contribuir ao SESC, ao SESI, numa situação em que ele não é capaz de formar o meu atleta? Então eu estou fazendo o bis in idem, eu estou pagando, porque hoje o comércio e a indústria tem, e o transporte também com o SESC tem a capacidade, mas hoje o atleta é formado no clube. Então é uma desoneração e ela faz parte do fomento. A própria Constituição está autorizando de que eu não pague, porque é obrigação do Estado fomentar e não duplicar o meu pagamento. Próximo. Ali eu já comentei que é o fato da idade, né? Eu estou apenas reproduzindo os artigos com algumas observações para que vocês possam dar. Porque uma das grandes coisas em que eu acho que, principalmente em um seminário de direito, você conhece a lei, né? Em 98, logo depois da lei, não, em 2000, quando nós tivemos aqueles problemas do Campeonato Brasileiro, junto com o antigo presidente do Clube dos 13, nós fizemos um seminário na Anchan. E tinha aproximadamente 500 advogados presentes. E uma das coisas que eu fiz, eu joguei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site do Barcelona e 8 meses antes comprar um ingresso de Barcelona e Real Madrid pelo site do Campeonato Espanhol e perguntar ao presidente do Clube dos 13 que jogo o brasileiro teria no domingo. E eles não sabiam porque estavam naquela, se ia ser Clube dos 13, se ia ser Copa João Avelange, enfim. Então, para demonstrar de que o grande problema do Brasil ainda é a sua organização desportiva. E o segundo é exatamente esse. Se eu não conhecer o texto da lei, não dá nem para discutir com o desembargador, né, a hora que ele quer aplicar a CLT como primeiro. É uma das coisas que eu friso sempre na aula. Não é que não se usa a CLT. A CLT é terciária na nossa relação. Porque, primeiro que eu tenho uma norma constitucional que diz que é livre o exercício do trabalho de qualquer profissão, atendidas as exigências que a lei estabelecer. Então, eu não estou excluindo a CLT. A Constituição diz que eu posso, como legislador, criar uma lei para uma determinada profissão e colocar ali as especificidades. E no desporto foi feito isso. O contrato de atleta, na sua relação com o clube, tem
Primeiro, o que diz a Lei Pelé no seu artigo 30, 28 e assim sucessivamente. Segundo, aquilo que livre e licitamente as partes pactuaram, a vontade das partes. Artigo 26 da Lei Pelé e 444 da CLT. E por terceiro, na ausência de uma relação, a norma geral trabalhista e previdenciária. Então eu não posso, certo? E ele sabe muito bem, porque nós, né, os mais velhos do direito desportivo, tivemos uma dificuldade muito grande de ir ao tribunal, porque a primeira coisa que o juiz do trabalho fazia era pegar a CLT. Excelência, deixa ela de lado um pouco. Vamos ver uma lei nova aqui que conta uma nova história. Com o tempo, isso acabou. E felizmente, nós tivemos a época de 99 a 2005, um TST participativo ao extremo. Ele abriu a casa para que o direito desportivo, principalmente na relação trabalhista, lá chegasse, e de lá nós tivemos grandes conquistas. E eu posso dizer ainda mais, a 15ª, certo, foi a primeira região em que o desporto saiu fortalecido nesta relação. Os primeiros processos com liberação de vínculo ocorreram aqui, certo? Em Campinas, na 15ª, e o primeiro deles, em 96, foi o caso do Claudinho Ponte Preta, que é o famoso Bosman brasileiro. Dali para frente, todas as demais foram. Aí, em 98, veio a Lei Pelé e assim sucessivamente. Vamos lá. Próximo. Bom, o que nós tínhamos anteriormente, e ela já está revogada, era o clube formador. Ele tinha o direito de, em formando, a partir do 2º ano, ele tinha indenizações pelaquilo que ele pagasse ao atleta. Isso, com o correr do tempo, viu-se que ficou muito pequeno. Que a retribuição não era proporcional, principalmente no futebol, ao que talvez o atleta pudesse. Próximo. E aí ele acabou, né, vindo com uma alteração e ela passou para 200 vezes. Então, hoje nós temos exatamente isso aí prevalecendo. Mesmo que eu não profissionalize o atleta aos 16 anos, se eu o levar até os 20 ou até 18, ele tem uma proteção da bolsa que eu venho pagando e dos custos de formação. E em 2003, nós reunimos com o Conselho Federal de Contabilidade e criamos a primeira norma contábil para que o clube pudesse ter a sua separação. E este exemplo veio calcado no Corinthians, que em 2001 pegou a sua contabilidade, feito pela Casual Auditores, que hoje está aí como, vamos dizer, a grande auditoria do futebol. O balanço do Corinthians foi segregado em 3 pontos. Ainda não era norma, ainda não tinha o parecer, mas foi de lá que nasceu. Exatamente separando clube social, clube de futebol profissional e formação de atletas, já que o terrão do Corinthians sempre contribuiu com um volume muito grande de... Então, o balanço do Corinthians, publicado em 2002, acaba trazendo à sociedade desportiva e às autoridades, certo, um mecanismo muito importante de identificação do que era formar, do que era gastar com o profissional e do que era o custo do clube. Hoje nós já temos uma segunda portaria, feita agora já de comum acordo com a Receita Federal, e é obrigação lá do artigo 27 e 27A da lei que consta. Então, novamente, a legislação desportiva, o legislador desportivo levou à autoridade meios e modos de fazer esta identificação. Até dizia o nosso cônsul, não sei se ele está aqui ainda, ele me fez essa pergunta hoje, de que a norma contábil dizia que formação de atleta é investimento. E nós dizíamos que não. O custo é despesa. A indenização é baseado no custo. Se eu colocar investimento, o que a Receita Federal vai fazer com o resultado quando eu vender esse atleta lá na frente? Ela vai me tributar, porque deixou de ser indenização. Então, os nossos legisladores precisam ter este cuidado. A alteração de uma simples palavra,
você vai trazer mais um ônus terrível ao clube, porque a Receita vai entender de que esse investimento gerou lucro. Quando, na verdade, não, é ressarcimento, é indenização. Indenização é não tributável. Próximo. O que é que eu preciso ter? Agora nós vamos começar a ver a relação desse processo último, Ponte Preta-São Paulo, do atleta de 17 ou 18 anos, de 16 anos aí, que vocês viram pelos jornais. Primeira coisa, o contrato de formação é obrigatório. A partir dos 14 e até os 20, o atleta e o clube terão que fazer um contrato de formação que não é contrato de trabalho, está na lei. Pelo menos até agora, o artigo 29, tanto o Ministério Público do Trabalho, Infância e Juventude e Justiça do Trabalho têm respeitado. Eles têm seguido à risca. Primeiro, identifica as partes, a duração do contrato, que pode ir de 14 a 20, direitos e deveres, tá? Seguro de vida e acidentes pessoais para cobrir as atividades. Anteriormente, nós tínhamos o que? O atleta machucava, até logo. Ele era amador. A lei criou. E especificação dos gastos para fim de cálculo da indenização. Observa que o legislador foi prudente. Ele passa a tratar como indenização para não dar à Receita Federal o direito de cobrar como investimento e resultado de investimento. A única coisa que distorce, e agora eu vou falar dos atletas, informação das demais modalidades, é a presença de uma excrescência na lei. O artigo 94 dela diz, os artigos 27 e 27A, que trata da responsabilidade dos dirigentes. 28, o contrato de trabalho profissional. 29, 29A, contrato de formação. 30, duração do contrato. 39, liberdade de aceitar ou não transferência. 43, atleta estrangeiro. 45, seguro. Não se aplicam às demais modalidades, aos atletas das demais modalidades. Então, se eu tiver hoje um filho de 14 a 20 anos jogando basquete, vôlei e tal, e se ele tiver uma contusão em função da competição, eu poderei ir à vara da infância ou ao Poder Judiciário numa vara civil e, com base no artigo 94, o juiz determinar de que a entidade de prática desportiva não tem responsabilidade alguma sobre essa lesão, essa mutilação do meu filho lá dentro do clube, jogando com a camisa do clube e às vezes até com a do patrocinador. E essa alteração veio em 11. Por isso é que eu disse que ela foi retrógrada. Ela realmente trouxe uma mutilação muito grande aos atletas praticantes das demais modalidades. No futebol ele se aplica. Próximo. O 29. Obrigatoriamente a entidade de prática desportiva deverá fazer o contrato e registrar. Quando este jovem apareceu no São Paulo Futebol Clube, ele tinha 3 anos ou 2 anos, ou, enfim, aqui na Ponte Preta, mas não tinha o contrato, nem ele estava registrado. Portanto, ele era um atleta à luz da lei livre. E assim foi a consequência. 15 clubes brasileiros têm a certificação que a partir de 2011, no meu modo de ver, de forma errada, foi transferida à CBF, no caso do futebol, para que ela forneça a condição de clube formador do Brasil. É uma missão legislativa da qual a Constituição não dá a ela direito algum, porque ela está legislando inclusive sobre educação, porque formar não é só jogar futebol, certo? Nós vamos ver à frente que tem que ter uma carga horária educacional, e a CBF hoje ganhou desse legislador em 2011 o direito de certificar que o meu clube, certo, tem capacidade de ser escola de formação de curso fundamental, ou até de curso médio, ou de curso profissionalizante. Mas o legislador que quis, a Câmara aceitou, nós só temos uma condição.
arrumar uma nova emenda para tentar derrubar isso no plenário ou mudar a lei. Enquanto não, a lei vige, vale a lei. Segue. Esta situação vem lá de trás da Constituição. Por que que o contrato de 14 a 20 anos permite que eu pague bolsa, permite que eu pague todas as demais despesas desse atleta em formação e não é contrato de trabalho? Nós levamos 12 anos para conseguir convencer o Ministério Público do Trabalho que isso era uma diferenciação constitucional dada ao atleta em formação. Porque é o único cidadão que depende 90% do seu estado físico. Por mais inteligente que ele seja, se ele não tiver uma perna ou um braço, ele não vai jogar. Certo? Então, eu tenho que ter exatamente esse entendimento de que o atleta, a profissão atleta tem diferença, sim. E que é obrigação do Estado fomentar. E o fomento hoje nós temos por várias formas. Primeiro não é contrato de trabalho. Então o custo Brasil não incide. Eu dou R$500 para o atleta todo mês mediante um contrato. Isso vai lá como custo de formação, não tem tributação, não tem previdência, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem o custo social Brasil em si. Foi a maneira que o Estado encontrou de desonerar a formação para que o clube ficasse capacitado a investir no atleta. Segundo, incentivo fiscal. Felizmente, a partir de 2007, nós conseguimos encontrar meios e modos. Porque o Estado é absolutamente incompetente para ajudar na distribuição, fazer o fomento chegar a cada clube, chegar a cada atleta. É muito grande, não há como. Não é que o Estado é incompetente, não. Ele não tinha capilaridade. Então ele foi buscar no clube, ele foi buscar na federação, ele foi buscar na entidade, a maneira de esse dinheiro chegar com a lei de incentivo. Só que no primeiro momento, nem 0,01 dos clubes estavam adimplentes para poder receber os recursos federais. Hoje, felizmente, nós já temos um volume bastante grande de clubes que podem fazer lei de incentivo estadual, no nosso caso São Paulo, estadual ou federal, fazer os convênios de repasse direto com o Ministério do Esporte, porque o Ministério do Esporte também foi inteligente. A lei de incentivo criada em 2007, do imposto de renda, ela diz o seguinte: eu te aprovo, só que você vai a público, vai ao mercado buscar um incentivo. 90% dos projetos aprovados, ou as estatais aportam dinheiro, ou não tem. Parcos são os recursos dos terceiros. Por quê? Há uma burocracia e há uma falta de confiança, certo? Na relação Estado-contribuinte sobre o seu ponto. E com isso, embora nós tenhamos 400 milhões por ano de renúncia fiscal do imposto de renda, nós não temos 130, 140 aplicado. Então sobra 270, que está destinado ao desporto, mas que não vem por quê? Eu não tenho bons projetos, ou o meu projeto não sensibiliza, ou o doador do recurso tem receio de aplicar. Quando nós trouxemos para São Paulo a ideia do ICMS, juntamente com o presidente do Pinheiros, o Antônio Moreno Neto, nós convencemos o secretário de esportes que isso era viável, fazer através do ICM, porque 4 outros estados no Brasil já haviam feito. E nós trouxemos, juntamente com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, certo? A ideia um pouco diferente do federal. O que acontece hoje no Estado de São Paulo? Nós temos 60 milhões por ano. Você, clube ou entidade, né, sem fins lucrativos que tenha atividade desportiva, a possibilidade de fazer o teu projeto, ser aprovado na comissão e a Receita do Estado coloca no seu site, quando você, contribuinte do imposto do ICM, vai pagar o seu imposto no fim do mês, ele coloca lá. Você pode aplicar na cultura e no desporto X% do seu ICM. O empresário está vendo que a própria secretaria mostra. Eu, como
o contribuinte, já sei, bom, posso doar, porque é a secretaria que está me dizendo. Não é o clube que vem dizer, ó, dá o imposto de renda, que lá em junho do ano que vem a Dilma compensa. Eu tenho um período de incerteza. O Estado de São Paulo faz o inverso, ele sai à frente. Ele monta na tela do contribuinte. Aí o contribuinte diz, olha, eu quero doar para o desporto. Ele disse, eu tenho estes projetos. Aquele que a Secretaria de Esporte aprovou estão no site da Receita do Estado. Você escolhe, aqui está o Pinheiros, ele falou que trabalhou em Araçatuba, o Vôlei Futuro e assim tantos outros. Aqui em Campinas tem vários, não sei se Valinhos tem, mas acredito que tenha. Você vai lá e faz a sua, olha, eu quero pôr X neste projeto deste clube. Imediatamente a Receita do Estado te emite as 2 guias e já faz a compensação nela. Não há como o fiscal amanhã vir negociar o ICS, o ISS do seu apartamento, da sua construtora, para a redução dele. No ICMS isso não acontece. Então não há como burlar-se a lei de incentivo fiscal paulista. Ela é simples, inteligente e segura. Com um toque do computador, o contribuinte, aquele que deve o ICM, já tem na tela dizendo onde ele vai colocar e de que forma ele vai colocar. Não há necessidade dele sair do seu escritório. Haja vista o sucesso que é. 60% dos clubes que tiveram projetos aprovados não conheciam os seus doadores. Ficaram sabendo depois, quando a documentação da Receita chegou. Por quê? O simples fato do cidadão conhecer o clube ou ser da cidade e a Receita indicar, ele acabava doando um pedaço, porque ele paga ele de qualquer forma. Hoje este projeto está acabando, está sendo concluído no estado do Paraná, onde também vai ter um sistema semelhante a esse. E a Confederação Brasileira de Clubes, com sede em Campinas. Essa norma também aconteceu em 11, próximo. 5. Nós temos, desde 2011, naquela famosa mexida, uma autorização para que a Confederação Brasileira de Clubes, com sede em Campinas, que tem 141 clubes no Brasil, destine 110 milhões aos clubes formadores de atletas, praticantes de modalidades eleitas pelo Comitê Olímpico Paralímpico. Eu me nego a usar a expressão atleta olímpico ou esporte olímpico, porque eles não existem. É mais um sofisma tal qual o esporte amador. O atleta olímpico é tão sofisma, é tão enganação, de que Adhemar Ferreira da Silva, quando da sua segunda medalha, recebe do prefeito Jânio Quadros uma casa como presente. Ele era funcionário público, ele morava de aluguel. Recebeu a casa. No dia seguinte, um general dono do Comitê Olímpico obriga que ele a devolva, porque senão perderia a medalha. E próximo à sua morte, quando nós, por 3 anos, cuidamos dos últimos dias dele, eu disse para ele, desculpa a expressão, negrão, você foi burro, Você devolveu a casa. E ele disse, não sou eu preferi optar pelo desporto olímpico, onde qualquer prêmio tirava a honra. Entretanto, aos dirigentes do desporto olímpico, do esporte olímpico, nunca foi impedido de usar de todos os meios e modos para ter os seus vencimentos. Mas essa é a hipocrisia do nosso entendimento do desporto brasileiro. E na CBC aconteceu exatamente a mesma coisa. De março de 11 até hoje, luta-se para tentar fazer a CBC distribuir esse dinheiro aos clubes. E ele continua em caixa, aplicado na caderneta de poupança, sem o menor pudor. Pessoas que jamais tiveram capacidade para administrar nada, administram essa entidade. E por força de lei caiu no colo deles. Infelizmente, aqui, do nosso lado, dentro do estado de São Paulo, com 110. Hoje nós estamos em
em novembro. Eu acredito que nas 2 últimas semanas deve ter entrado mais uns 40 mil, porque é dinheiro da loteria, a Caixa Econômica põe toda semana dinheiro. Está parado e os nossos atletas estão aí sem receber. Não. E o pior, no regulamento para distribuir recursos para a formação de atletas, a CBC colocou que é proibido pagar a bolsa ou o professor de educação física para ensinar o atleta a ser atleta. Eu vou formar de que forma? No máximo que eu vou conseguir é formar bandidos na geração, ou melhor, na direção dessa entidade, porque atletas eu não vou conseguir confirmar. Então, esse é a involução do que nós tivemos na medida provisória e que depois transformou em lei, certo, do deputado Zé Rocha, de 2011 para cá. Todas as conquistas de 96 até, ou melhor, vamos pegar desde a lei Zico, de 90, né, até 2011, foram soterradas agora em 11. E vocês que são advogados, basta a leitura da lei para fazer o comparativo. Próximo para encerrar. Contrato de formação desportiva, obrigatório ao futebol, e aí a Ponte Preta claudicou, não tinha com o seu atleta, ele era livre, foi para onde quis. Apenas 15 clubes brasileiros fazem isso na sua íntegra. Os outros todos, se tiverem atletas nessa condição e não tiverem profissionalizado aos 16, que é a outra maneira de você vincular o atleta, certo? Opcional para as demais modalidades. Aliás, o Brasil entende, né, como a Olimpíada aqui, de que atleta praticante das demais modalidades é um mero acaso, não há nenhuma situação. Nós temos, assim, só para um rápido comentário, já que ele me deu 1 minuto a mais, né? Isso, 1 minuto a mais. A natação brasileira, a confederação faz assim, ela faz 3 campeonatos nacionais seletivos para a seleção brasileira. Maria Lenk, um aqui em Mococa e 3 nomes, Zé Finca. Os clubes brasileiros vão ao exterior, pegam os melhores nadadores das últimas Olimpíadas, botam no avião na sexta-feira à noite, qualquer na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha. Ele desce, vamos pegar que a competição seja aqui em Campinas, né, o Maria Lenk está aqui, eles descem em Viracopos às 8 da manhã, vão direto para a piscina do clube aqui da cidade, nadam, pegam em primeiro, segundo e terceiro da competição, põem $10 mil no câmbio negro, né, no dinheiro sem nenhuma força no bolso, às 8 da noite pega o avião de volta e aquele clube ficou campeão brasileiro. Com 3 atletas, com visto de turista, sem nenhuma situação de irregularidade, veio, competiu, eliminou 3 atletas brasileiros do Bolsa Atleta, né? Mudou a classificação, deu um título de campeão brasileiro a um clube com uma situação de total ilegalidade. E isso continua com o quê? Com dinheiro da lei de incentivo, com dinheiro do Ministério do Esporte. Segue. Cartilha do Ministério Público do Trabalho. Depois de um bom tempo, e aí vocês poderão ter, assim, como tirar o chapéu em agradecimento ao senhor Abílio Diniz, que lá atrás fundou o Audax, né, que era Pão de Açúcar, depois virou Audax, hoje é Grêmio Osasco, né? Isso. Mas enquanto Audax, ele foi o celeiro, porque a Associação Portuguesa de Desportos entrou numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público, porque toda a sua geração de atletas em formação residiu embaixo das arquibancadas que, em dia de jogo, eles tomavam um banho adicional. Consequentemente, o Ministério Público pegou e instaurou uma ação civil pública contra todos os clubes de São Paulo e depois do Brasil. Tanto que, agora, recentemente, os 3 grandes clubes de Minas, Atlético, Cruzeiro e América, tiveram os seus alojamentos fechados, tiraram o Ministério Público com ação no Ministério do Trabalho, desalojou todo mundo, porque eles estavam alojando menores de 14 anos, embora não fosse numa situação como a da Portuguesa em São Paulo, mas eles estavam ao arrepio da lei. E lançou uma cartilha que foi baseada exatamente naquilo que, por
nos últimos 8 anos, o Pão de Açúcar fez no seu centro de treinamento, que serviu de base. Certo? Só que ele já serviu de base depois de tudo feito. Não é que o Pão de Açúcar fez porque tinha o Ministério na sua cola. Não, ele fez antes, que serviu depois. E dentro disso, ele criou. Trabalho infantil no desporto. Abaixo de 14 anos é problema da educação escolar. E aí nós temos já o primeiro grande problema. Faculdade de Educação Física tem 2 cursos. Bacharelado, licenciatura. Bacharelado, 4 anos, pode estar no clube. Licenciatura, 3 anos é aquele que vai à escola e não pode dar prática desportiva. Como é que eu vou ter o desporto escolar se o professor que está na escola não tem nem a quadra e nem capacitação? Então, precisamos primeiro começar a mexer também no curso de graduação. A USP, felizmente, já há 5, 6 anos atrás, já atendeu. O curso da USP tem 4 anos, dividido 2 de genérico e 2 de especialização. Então, ela alcança tudo. Formação, formação educacional ao menor de 14, a partir dos 16, trabalho opcional e proteção como prioridade absoluta. E aí entra a educação, a alimentação, a medicina, segue que eu acho que é o último. Combate à exploração do menor, proibição de menor de 14 anos em competição desportiva. Marinho, diga à federação que não pode fazer sub-13, sub-11, sub-10, isso é crime. Certo? Você está mutilando, você não, desculpa, a entidade na qual você está mutilando criança. Leilão, o futebol salão é muito pior. Lesão ao direito de convivência familiar comunitária, tanto que você não pode alojar a criança menor de 14. Lesão ao direito à educação, ela tem que ir à escola. Eu tive um atleta, o juiz chegou para ele tinha 15 anos. O juiz perguntou para ele estava pedindo a liberação do clube, o juiz de uma vara civil na Zona Leste de São Paulo, você vai à escola? Ele disse, não dá, 12 horas por dia dentro do clube, não tem como ir à escola, está livre. Né? E tem uma outra passagem. O senhor Bruno Bonfim, famoso Dentinho, quando saiu do Força Sindical e foi ao Corinthians, e o apelido dele veio daí, ele tinha quebrado um dente da frente no treino no Força Sindical e quem pagou a conta foi o pai. O juiz perguntou para ele, o menino, esse dentinho que você quebrou, quem pagou, o clube ou seu pai? Para o meu pai. Então você está livre, vai jogar onde você quiser. E daí surgiu o apelido do dentinho. Então são situações fáceis dessa forma, onde surge o apelido e surge a proteção. Lesão ao direito à educação, excesso de carga em treinamentos. Bom, eu acho que alojamento menor de 14, ausência de contrato de formação, não pagamento da Bolsa Auxílio, tudo isso dá liberdade. Segue para concluir. Não prestação de assistência médica, psicológica, odontológica, tudo isso é obrigatório. Férias regulares por ocasião das férias escolares e redução da carga horária quando dos exames. Movimentos, atletas pela cidadania, Lei 12.868. Eu acho que foi o grande tiro no pé que os atletas fizeram. Eles se preocuparam com a eleição na CBF e esqueceram que o direito de arena deles caiu em 75%, era 20%, veio para 5%. Esqueceram das férias, agora lembraram. Esqueceram de que todas as demais modalidades perderam garantia tal. A Associação do Voleibol de Praia começa com o apoio do Banco do Brasil a crescer, atletas de basquetebol começam a fazer o seu dissídio e outras iniciativas. Principalmente dos advogados. Muito obrigado, senhores.